Panorama dos movimentos históricos. A Reforma Protestante. Hoje vamos explorar a Reforma Protestante, um marco crucial que não apenas transformou a Igreja, mas também moldou o futuro da Europa e do mundo. Já discutimos a patrística e a Idade Média em aulas anteriores e agora nos aprofundaremos no período da Reforma e da Pós-Reforma, que se estende dos séculos XVI ao XVIII. Este período de cerca de 200 anos representa uma verdadeira revolução teológica, política e social. Na última aula, terminamos analisando a ascensão da Igreja Romana, o fortalecimento do poder papal e as disputas políticas que marcaram os últimos séculos da Idade Média. A Reforma Protestante não surge de um único evento, mas é o resultado de uma série de movimentos e transformações que juntos provocaram um rompimento com a Igreja Católica. Este é um dos períodos mais decisivos da história ocidental, que redefiniu a relação entre fé, política e sociedade. Fatores que influenciaram a Reforma não aconteceu no vácuo. Ela foi moldada por uma série de fatores sociais, políticos e intelectuais que estavam em ebulição na Europa. Podemos destacar 3 grandes aspectos que criaram um terreno fértil para a Reforma Protestante. 1. Mudanças políticas. Durante a Idade Média, a ideia de coesão política sob o Sacro Império Romano tentava unificar a Europa, mas ao mesmo tempo surgiam estados-nações independentes. Esse fenômeno teve como principais impulsores a fragmentação do poder feudal e o crescimento de monarquias centralizadas. Com isso, os governantes começaram a ter mais controle sobre seus territórios, e a autoridade da Igreja foi sendo questionada. A Igreja, que exercia um grande poder político e econômico, já não conseguia mais controlar totalmente as novas realidades políticas que estavam surgindo na Europa. 2. Mudanças econômicas. A Europa experimentava uma profunda transformação econômica. O comércio estava se expandindo, o que deu aos comerciantes um novo poder econômico. Enquanto isso, a velha ordem feudal estava sendo substituída por uma nova classe social, a burguesia, que se tornava cada vez mais influente. Essa classe não queria mais submeter-se à autoridade de uma igreja que exigia grandes sumas de dinheiro em forma de impostos e indulgências. A crescente riqueza dessa nova classe social estava diretamente ligada ao seu desejo de maior autonomia, tanto política quanto religiosa, o que contribuiu para o enfraquecimento da Igreja Católica. 3. Mudanças intelectuais. O Renascimento, que floresceu no final da Idade Média, trouxe uma nova visão de mundo, marcada pelo humanismo. Os pensadores humanistas, influenciados pela antiguidade clássica, enfatizavam a razão humana, a dignidade individual e o retorno às fontes originais. Esse movimento também teve grande influência na Reforma, pois muitos reformadores começaram a questionar os dogmas da Igreja e a buscar um retorno à pureza das Escrituras. A ênfase no estudo direto da Bíblia, em vez das interpretações da Igreja, tornou-se um dos pilares da Reforma Protestante. Esses 3 fatores, as mudanças políticas, econômicas e intelectuais, criaram um ambiente propício para os movimentos de reforma. No entanto, havia também um problema interno na Igreja que já estava afligida pela corrupção e pelo abuso de poder. Durante a Idade Média, a Igreja Romana, em sua busca por riqueza e poder, se envolveu em práticas corruptas, como a venda de indulgências e a exploração das relíquias sagradas. Relíquias como pedaços da cruz de Cristo, os ossos de santos e os dedos de Pedro eram vendidos aos fiéis como objetos de fé. Essas práticas foram uma das principais causas de revolta dos reformadores. O movimento de reforma e seus líderes, o movimento da Reforma Protestante, não foi um evento isolado, mas sim uma série de movimentos que buscavam reformas dentro da Igreja Católica. Inicialmente, muitos reformadores desejavam apenas uma reforma interna, mas a corrupção dentro da Igreja e a repressão de suas ideias levaram a um rompimento definitivo. Martim Lutero, um monge agostiniano, foi uma das figuras centrais da Reforma. Lutero se revoltou contra a venda de indulgências e a corrupção dentro da Igreja. Em 31 de outubro de 1517,
ele publicou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, um ato simbólico que provocou um grande impacto. Lutero criticava as indulgências, defendendo que a salvação não poderia ser comprada, mas era um dom da graça de Deus, acessível apenas pela fé. Ele acreditava na justificação pela fé, que passou a ser o principal fundamento da teologia protestante. Lutero não tinha intenção de romper com a igreja, mas ao ser condenado pela igreja romana em 1521, ele teve que romper definitivamente e fundou um novo movimento, o luteranismo. Enquanto Lutero liderava a reforma na Alemanha, outro grande movimento acontecia na Suíça. O rico Zwinglio, um reformador suíço, iniciou a reforma suíça, que foi continuada por João Calvino após a morte de Zwinglio em 1531. Calvino, em especial, foi fundamental para o desenvolvimento da teologia reformada, que enfatizava a soberania de Deus e a predestinação. Em Genebra, Calvino fundou a Academia de Genebra, que se tornou um centro de estudos teológicos e um farol para os reformadores que vieram de várias partes da Europa. Outros movimentos, anabatistas e a Reforma Inglesa. A Reforma Protestante também deu origem a movimentos mais radicais, como o dos anabatistas, que surgiram em Zurique, na Suíça, em torno de 1520. O nome anabatista significa rebatizado, já que esse movimento defendia que o batismo deveria ser realizado apenas em adultos, que pudessem fazer uma profissão de fé pública. Os anabatistas também defendiam a separação completa entre igreja e Estado, o que os tornava uma ala radical dentro da reforma. Apesar de seu papel importante, os anabatistas foram perseguidos por outras facções protestantes e pela Igreja Católica. Na Inglaterra, a reforma teve um caráter diferente. Em 1534, o rei Henrique VIII, ao enfrentar um impasse com o Papa sobre seu divórcio, rompeu com Roma e criou a Igreja Anglicana. Embora o movimento anglicano tenha inicialmente sido mais político do que teológico, ele também gerou debate sobre a pureza da Igreja e deu origem ao movimento puritano, que buscava uma reforma mais profunda, com ênfase na purificação da Igreja Anglicana dos elementos católicos remanescentes. O pietismo e seus desdobramentos. Após a reforma, surgiram movimentos como o pietismo na Alemanha, que visavam responder ao cristianismo institucionalizado, considerado excessivamente frio e racional. O pietismo propunha uma fé mais vivida, focada na experiência pessoal com Deus e na busca por uma vida de santidade. Esse movimento influenciou significativamente o metodismo, fundado por John Wesley no século XVIII, e teve impacto no surgimento do pentecostalismo no século XX. Conclusão: a reforma e seus legados. A reforma protestante não foi apenas uma ruptura com a Igreja Católica Romana, mas também uma transformação profunda na sociedade europeia, com repercussões em toda a história da humanidade. Foi a partir desse período que surgiram as diversas denominações cristãs que conhecemos hoje. A reforma também abriu caminho para a liberdade de consciência religiosa e para o fortalecimento do Estado na vida social e política. Ao mesmo tempo, o movimento reformador gerou tensões que perduraram por séculos e ainda influenciam o cenário religioso, político e social mundial. A diversidade de igrejas e denominações que surgiram após a reforma foi, em grande parte, uma consequência das disputas teológicas e das visões diferentes sobre a relação entre igreja e Estado. O movimento reformador não apenas mudou o cristianismo, mas também teve um impacto profundo na história das ideias, da política e da cultura na Europa e em outras partes do mundo. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Amém.